No programa Biosfera de hoje, nós vamos falar sobre hidrogênio, um elemento químico gasoso, abundante e poderoso. É um gás que não tem cheiro, não tem cor e nem sabor. Ele é considerado o combustível do futuro, porque é renovável e não polui o meio ambiente. Ele é um dos elementos químicos necessários para a existência da vida, pois está presente na água, no ar, em nossas moléculas, nos alimentos e muito mais. Quando produzido de fontes e tecnologias renováveis, como a hidráulica, solar ou eólica, o hidrogênio torna-se um combustível renovável. Pode também ser gerado da gasificação do bagaço da cana-de-açúcar ou de fontes fósseis. No Brasil e no mundo, o hidrogênio é produzido para fins químicos, porque ele é um insumo, que nós chamamos, químico, importante para vários processos industriais, principalmente produção de amônia para fertilizante e a produção de hidrogênio para refino de petróleo. Para tirar o enxofre do petróleo, você usa hidrogênio e também para quebrar as moléculas grandes que estão no petróleo, fazer moléculas mais leves, que são gasolina e diesel, que é o que a gente mais tira do petróleo. Então, essas aplicações não energéticas do hidrogênio são aplicações industriais. Para elas, o hidrogênio é obtido principalmente do gás natural ou de outros derivados de petróleo, que é o que predomina no mundo todo. Mas a aplicação não é energética, é como um insumo químico. Mas pode e deve ser energética, afinal, o hidrogênio é considerado o combustível do futuro por ser uma fonte de energia renovável, inesgotável e não poluente, que trará benefícios para toda a humanidade e para o meio ambiente. Os novos veículos movidos a hidrogênio podem ajudar nessa limpeza atmosférica. A logística de produção passa pelos postos de combustíveis. A ideia é produzir o hidrogênio no posto na medida que ele vai já sendo usado, já vai sendo colocado nos veículos. No posto, você tem energia elétrica, porque está na rede, então você pode usar o processo de eletrólise para produzir o hidrogênio, como também os postos dispõem do etanol. Então, um pequeno reformador é capaz de produzir o hidrogênio no posto e também introduzir no veículo. E o abastecimento é convencional, como se fosse um carro a gás. Você estaciona junto da bomba, tem uma mangueira de gás, introduz no ponto correto do veículo, aperta um botão e em alguns minutos o seu carro já pode ir embora. Ao contrário dos carros elétricos, que têm que ficar horas presos na tomada para serem abastecidos. E o proprietário não vai notar nenhuma diferença de um veículo convencional, exceto pelo fato de que o carro não faz barulho, porque é um veículo elétrico. Esse hidrogênio armazenado no tanque vai acionar a célula combustível, onde ocorre o processo contrário da eletrólise. Na eletrólise, na quebra da molécula de água, você obtém o hidrogênio usando energia elétrica. E nesse dispositivo que vai dentro do carro, chamado célula combustível, o hidrogênio junta com o oxigênio do ar, volta a ser água e libera a energia elétrica que você gastou quando você produziu o hidrogênio. Essa energia elétrica aciona o motor elétrico do veículo. Então, é um veículo elétrico, sendo que do escapamento sai apenas água. Então, isso é uma tecnologia que está pronta, porém, ainda tem um problema de custo. Ainda é caro produzir veículos movidos a hidrogênio, mas a ideia é que os motores elétricos fabricados globalmente substituam os motores a combustão para evitar a poluição atmosférica. No mesmo contexto, existe a conscientização de que os combustíveis fósseis são limitados e não renováveis. As pesquisas em combustíveis e fontes de energias alternativas vêm crescendo em ritmo acelerado e em escala mundial. Isso poderá reduzir os preços, mas diminuir esses custos não é o principal foco desse negócio. Nós temos uma tecnologia nova, muito melhor que a tecnologia convencional que está aí, mas evidentemente é mais caro. De fato, você tem um veículo que não faz barulho, não polui, não emite gás de efeito estufa, não faz ruído. Então, é de se imaginar que seja mais caro. Se tivesse todas essas vantagens, eu até digo que só faltava ser mais barato também, seria demais. Mas, na verdade, é um veículo mais caro porque ele é muito melhor. E isso é uma questão de mercado. Agora, quem vai fabricar esses veículos são as grandes montadoras dos veículos convencionais. Então, tem que haver uma mudança paradigmática, que nós chamamos, uma mudança radical no perfil dos veículos no mundo todo.
porque uma indústria hoje elas são globais, ninguém vai produzir uma determinada coisa num país só. Então, nós estamos nesse momento, onde o veículo ele é o melhor veículo que a humanidade já produziu do ponto de vista de poluentes, emissões de gases de efeito estufa e eficiência, porque ele é extremamente eficiente, ele tem o dobro da eficiência do veículo convencional. Então, tudo isso de bom, porém, ele custa mais caro que o carro elétrico hoje. Mas nós estamos falando de um preço numa escala zero de produção. São praticamente protótipos, o que existe hoje no mundo, mas estão prontos. Inclusive, algumas empresas já colocaram esses veículos para as pessoas normais utilizarem normalmente, em algumas regiões que têm postos a hidrogênio, principalmente na Califórnia, no Japão e na Europa. E esses veículos eles rodam sem dificuldades, não há relatos de problemas técnicos importantes. Não é? Então, o carro está pronto, é uma questão de oportunidade e, na verdade, o outro fator importante é que o hidrogênio vai entrar para resolver o problema das emissões de gás de efeito estufa. Essa é a finalidade do hidrogênio. Enquanto isso não for combinado internacionalmente, para que seja implementado no planeta, para que você reduza o avanço das mudanças climáticas, o hidrogênio não vai ser opção porque ele é mais caro. Então, ele é fundamental. Tem que lembrar a questão dos poluentes. Os carros elétricos, que é o caso do hidrogênio e do elétrico puro, que nós chamamos, aquele de ligar na tomada, não só não emitem gás de efeito estufa, como o gás carbônico, como também não emite poluentes. Porque todo motor a combustão emite poluentes. Não importa se é um biocombustível, como etanol ou biodiesel. Se você queimar o combustível numa câmara de combustão em elevada temperatura, você vai emitir poluentes, materiais particulados, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, são inevitáveis. Não é? Então, você tem os poluentes que nos carros elétricos e a hidrogênio não tem. Então, eles têm essa vantagem adicional. O principal objetivo não é esse. O principal objetivo é não emitir gás de efeito estufa. Mas traz como consequência esses outros benefícios, mas são mais caros. E isso é uma questão, primeiro, de escala. Se isso for adotado numa escala global, evidentemente que o custo desse veículo vai se reduzir significativamente. Uma outra vantagem oferecida pelo hidrogênio para abastecer os veículos é a questão da autonomia. Um carro elétrico, por exemplo, não anda mais do que 150 km com uma carga de energia, mas com o hidrogênio é bem diferente. O veículo a hidrogênio ele tem a autonomia de um veículo convencional, na faixa de 400 a 500 km, o que é um padrão, vamos chamar, norte-americano. O problema dos carros elétricos, principalmente para ganhar mercado, é uma baixa autonomia, que varia entre 120 e 150 km até 200, 250 km. Então, aparentemente, o que nós sabemos é que o proprietário não quer ficar com aquela preocupação constante de abastecer o veículo e ficar abastecendo o veículo várias vezes durante a semana. Isso não ocorre com o carro convencional, que você põe gasolina ou álcool uma vez por semana. Tem gente que até uma vez cada 2 semanas. Então, isso é o que é tido como razoável. E o carro a hidrogênio é exatamente o mesmo, dada a sua autonomia. Então, você vai abastecer uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas. Mas a principal preocupação do Dr. Enio e de toda a comunidade científica engajada em melhorar a qualidade de vida das pessoas é com a poluição causada pelos veículos. Ela já mata mais do que os acidentes de trânsito. Segundo um levantamento realizado pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade, quem mais sofre com os efeitos nocivos da má qualidade do ar são as crianças, os idosos e os portadores de doenças respiratórias, como asma, rinite alérgica e bronquite. Dessa forma, o organismo está mais propenso a desenvolver infecções virais e bacterianas. Tudo isso causado pela queima de combustão dos veículos convencionais, que são bem mais baratos que os veículos elétricos. A questão é que os veículos convencionais, você não computa o custo das mudanças climáticas que ele provoca. Se você computar, aí a coisa vai ficar bem igualitária. Né? Talvez os carros com emissão de gás de efeito estufa tenham até um custo maior, porque quanto custa uma vida humana? Você está emitindo gás carbônico, você está piorando as condições climáticas do planeta. São mais furacões, são secas, temperaturas elevadas, frios intensos,
que matam pessoas. A poluição dos carros não é computada. Em São Paulo morrem centenas de pessoas, milhares até, todo o inverno, por efeito da poluição atmosférica dos veículos a combustão interna. Se você tivesse veículos elétricos e veículos a hidrogênio, você não teria poluição nenhuma dos veículos, porque eles não emitem poluentes. E você salvaria muitas vidas. Quanto custa uma vida? Nesse ponto que é importante a gente sempre lembrar, que você está falando de vidas humanas. E aí, a meu ver, não tem preço. Mas mudar essa realidade não é tão simples, exige esforço e interesse mundial. Trocar a frota de veículos é um processo complexo, que pode levar muito tempo. Acontece que o carro a hidrogênio ele tem uma característica importante, que é a mesma do carro elétrico. Você não pode adaptar o carro que está aí para usar hidrogênio. Você tem que trocar o carro. É outro carro. Por isso que eu disse que é uma mudança paradigmática, é uma mudança radical. Nós vamos passar de um nível usando veículos que nós chamamos de térmicos, que se baseiam em combustão interna, para veículos elétricos, que é um outro patamar. Nós não temos limitações termodinâmicas. Então, ele é muito mais eficiente. Aí você diz, bom, mas vai ter hidrogênio para toda a frota? Como você tem que trocar toda a frota, isso só ocorre em veículos novos. Então, nós não vamos adaptar os veículos que estão aí. Você precisa de quase um século para trocar toda a frota. Então, é um longo período em que esses veículos vão aparecendo, os veículos de combustão vão deixando de ser produzidos, e aí vão entrando esses novos veículos. Hidrogênio, pode ficar sossegado, que o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, é o que nós mais temos no planeta, que é principalmente água. Lembrando que você usa o hidrogênio, ele vira água e volta para a atmosfera. E retorna na forma de chuva. Se for numa hidroelétrica, tomara que seja, a gente já gera energia elétrica para decompor a água novamente. Então, se você observar esse ciclo do hidrogênio, entre água, hidrogênio e água, ele fica fazendo um ciclo que a fonte de energia é a luz solar, que é inesgotável. Então, nós usamos um elemento extremamente abundante com energia solar. É essa associação. Porque mesmo que eu faça hidrogênio de um biocombustível como o etanol também foi produzido através de uma planta que usou a energia solar para fazer o etanol. Então, o que nós estamos falando, na verdade, é o uso da energia solar na forma de hidrogênio. E enquanto energia elétrica, que é extremamente eficiente. Essa combinação é a melhor combinação que nós conhecemos no planeta. Então, eu afirmo, para mim, sem sombra de dúvida, que é o veículo final. Nós vamos ter um veículo extremamente eficiente, não poluente, não emissor de gás de efeito estufa, que não faz ruído, e é o melhor que a gente merece ter. Com todas essas vantagens oferecidas, é necessário que o uso desses veículos se torne realidade o mais rápido possível. Afinal, com tantas pessoas morrendo por causa da poluição, é urgente que o combustível do futuro se torne um grande aliado da vida, agora. No próximo bloco, vamos saber os motivos da criação do laboratório de hidrogênio da Unicamp e conhecer os ônibus que já rodam com este combustível na Grande São Paulo. Até já! No programa Biosfera de hoje, estamos falando sobre hidrogênio, um elemento químico abundante que se transforma em combustível e que, aliás, é considerado o combustível do futuro, porque não polui e é extraído a partir de fontes renováveis. Vamos mostrar que na Grande São Paulo, alguns ônibus já rodam com hidrogênio e continuar o bate-papo com o Dr. Enio Pérez da Silva, um mestre no assunto. Ele coordena o Laboratório de Hidrogênio em Campinas. O Proálcool foi o programa de maior sucesso que veio a substituir a gasolina.
E havia, então, programas para substituir os derivados. E o hidrogênio era uma das alternativas necessárias, porque o hidrogênio vinha do derivado de petróleo. Então, começou-se o nosso laboratório, se iniciou, buscando exatamente a produção de hidrogênio por outras vias, que não os derivados de petróleo. E, no caso, foi a energia elétrica que, na época, estava sobrando. Então, existe um processo que nós chamamos de eletrólise da água, onde nós decompomos a água em hidrogênio e oxigênio, utilizando energia elétrica, né? Que é o que essa máquina aqui faz. Essa experiência, às vezes a gente faz em colégio, né? Você tem água, um copo com água, uma base, uma soda, normalmente usa soda cáustica, 2 fiozinhos, uma pilha e você decompõe a água. Isso é uma experiência de laboratório de colégio. Aqui, nesse caso, é o mesmo processo elevado ao nível industrial, né? Com uma sequência de placas, onde cada uma delas você tem a decomposição da água em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio sai junto a um e sai junto ao outro, né? Então, aqui mesmo eles são separados, o oxigênio vai para o ar e o hidrogênio é armazenado para usos posteriores. Então, isso foi o início do laboratório. O laboratório fez muito sucesso. Criou um carro modelo na década de 90 movido a hidrogênio que é muito parecido com os carros elétricos que existem hoje. O sistema do carro elétrico tem um conjunto de baterias conectadas ao motor e entre eles há um dispositivo eletrônico que controla a quantidade de energia elétrica que vai para o motor. O veículo a hidrogênio tem a mesma configuração do elétrico, só que tem menos baterias e um tanque de hidrogênio. Essa foi uma questão visionária, vamos dizer, do laboratório. A partir da Rio 92, nós, aqui do laboratório, juntamente com mais 2 faculdades da universidade, construímos um grupo de pesquisa multidisciplinar que visava fazer o carro que seria o carro que estaria no próximo século, que seria o carro do século seguinte, atendendo essas questões de mudanças climáticas. Então, nosso horizonte era de 10 anos para fazer um veículo com hidrogênio funcionando com célula combustível. Nós conseguimos fazer isso, e o interessante foi que nós configuramos um veículo que é exatamente o que são esses que hoje estão sendo colocados no mercado. Os componentes desse veículo foram os mesmos que nós imaginamos em 92, que seria de fato o futuro, porque é uma questão de lógica, né? Aquele era o veículo mais lógico que deveria estar no mercado no próximo século, o século XXI. Infelizmente, esses veículos ainda não chegaram nas ruas do país, mas as pesquisas continuam. Enquanto isso, o Ministério de Minas e Energia elaborou um roteiro diferente para a introdução da tecnologia do hidrogênio no Brasil. O foco prioritário passou a ser os ônibus de transporte coletivo. Isso está lá no programa, pode ser acessado no site do Ministério. Então, foi uma diretriz que o governo passou da importância desses projetos. Nós trabalhamos nesses projetos junto com o Itaipu, porém, em paralelo, havia um projeto do Ministério de Minas e Energia com uma organização internacional, o GEF, e resultou em um ônibus que está circulando em São Paulo. O projeto acabou nas mãos da MTU, e agora tem mais 3 ônibus produzidos por um consórcio, né? Os moldes dos aviões da Embraer, quer dizer, você tem um projeto brasileiro, você tem toda uma infraestrutura brasileira, mas componentes importados que nós não encontramos no mercado brasileiro, como, por exemplo, as células a combustível. Então, essa junção, né, inteligente de você fazer o que é possível fazer no país e trazer de fora aquilo que nós ainda não temos, resultou nesses ônibus que estão hoje sendo preparados para rodar na cidade de São Paulo, o que vai trazer para nós uma enorme experiência na utilização desse tipo de veículo. A proposta do ônibus movido a hidrogênio que circula em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, é animadora. Muita tecnologia e poluição zero, sem gases do efeito estufa e nem material particulado. Além disso, o veículo é silencioso e bem confortável. Desde 2009, ele roda pela cidade em fase experimental. E para conhecer o projeto, fomos até a garagem da MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Mundo afora tem sido desenvolvido sistemas de hidrogênio para várias coisas.
E para veículos tem se difundido muito, tem sido estudado. Você tem um combustível totalmente sustentável, produzido localmente com facilidade e é muito abundante. Existem 11 maneiras de produzir hidrogênio, esta é a mais limpa. Então nós não poluímos desde a origem da fabricação do combustível. O preço desse veículo é aproximadamente US$1 milhão. É o ônibus a hidrogênio mais barato já fabricado no mundo. Né? Se você vai à Europa, se você vai à América do Norte, você vai encontrar veículos similares com custo de produção bem mais alto. Apesar disso, o ganho ambiental e o ganho de saúde pública é uma coisa tão grande que, se nós formos comparar, vale muito a pena investir em tecnologia limpa. Esse é o começo de uma, talvez, adoção mais maciça dessa tecnologia no Brasil. Apesar de custar caro para fabricar o veículo movido a hidrogênio, o preço da passagem é o mesmo do ônibus convencional. Neste caso, como disse o Marcos, o custo-benefício está acima do financeiro. Um veículo equivalente a este movido a diesel gera aproximadamente 8 toneladas de dióxido de carbono por mês. Então você imagina que a adoção de um veículo de tração elétrica como esse deixa de emitir esta quantidade de poluente mensalmente. Multiplica por uma frota de milhares de veículos que nós temos rodando, tanto no sistema intermunicipal quanto nos municipais. O benefício é muito grande. Uma central de produção de hidrogênio funciona na garagem da empresa, em São Bernardo. Aqui os veículos são abastecidos diariamente por técnicos especializados e logo depois eles voltam para as ruas. Por enquanto são apenas testes, a frota ainda é pequena e o trecho atendido também, mas já dá para comemorar. Espera-se que no futuro essa frota aumente, essas empresas se consolidem no mercado fornecendo ônibus a hidrogênio para nós. É importante destacar o papel que o ônibus tem no transporte coletivo no Brasil, o quanto eles poluem, principalmente nas grandes metrópoles como São Paulo, e como o hidrogênio, o ônibus a hidrogênio, será importante para reduzir essas emissões. Dono de uma das maiores frotas do mundo, o Brasil precisa urgentemente entrar no itinerário da produção de veículos sustentáveis e apoiar as pesquisas de cientistas como o Dr. Enio, que há muito tempo vem pavimentando uma estrada bem mais segura para todos nós. Eu acho que nós não temos escolha, essa é a grande verdade. As mudanças climáticas estão se acelerando ano a ano. Então, nós não temos alternativas, porque essas mudanças climáticas elas estão criando furacões, secas, tempestades de neve extensas, uma série de problemas que afetam a produção agrícola, a elevação do nível dos mares, então uma parte das costas estão sendo submersas, você está perdendo terra. Tudo isso tem um custo para a humanidade, para os países, para as empresas. Então, existem dois custos. Tem o custo de fazer uma mudança de como a gente usa os combustíveis fósseis, passar para tecnologias limpas, no caso o hidrogênio, ao nosso ver, é a definitiva, porque os biocombustíveis ajudam, mas não resolve o problema, porque eu não posso substituir todo o consumo de combustível do mundo por biocombustíveis, eu não tenho terra suficiente para fazer isso no planeta. Então, nós podemos passar para o hidrogênio, vai ter um custo. Se nós não fizermos isso, vai ter o outro custo, o custo de não fazer, o custo de arcar com o custo de vidas humanas, de destruição de cidades, como aconteceu em alguns furacões, geadas, perdas de safra e tudo mais. Quer dizer, esse é o custo de não fazer. O que a humanidade está no ponto hoje é olhar o que fazemos. Quando você tem um acordo internacional que diz vamos usar mais as renováveis, nós já estamos gastando. As renováveis que nós temos hoje disponíveis são principalmente eólica e solar. Essas fontes hoje estão entrando no mercado num ritmo acelerado. Agora, elas são intermitentes. Você tem vento uma hora, outra hora você não tem. Sol você tem durante o dia, à noite com certeza você não tem. Essa produção de energia sazonal, uma hora você tem, outra hora você não tem, é uma característica das fontes renováveis. E o que a humanidade está fazendo hoje é se adaptando a elas. Nós temos que viver nesse ritmo da natureza e não como o petróleo que eu queimo quando eu quiser, na quantidade que eu quiser, com os efeitos ambientais decorrentes. Então, nós temos que optar por as renováveis. A hora que fazemos isso, nós precisamos estabilizar a energia que entra na rede. E o hidrogênio é ótimo para fazer isso. Nós pegamos a energia nos momentos de excedente, no momento que tem a mais, produzo hidrogênio e guardo. Quando chegar à noite, quando não tiver vento, eu uso esse hidrogênio para produzir energia elétrica na rede.
Tudo isso sem emissão de gás de efeito estufa. Então, o hidrogênio ele tem esse papel do veículo, porque hoje há um interesse em resolver o problema das emissões veiculares. Mas ele tem outra importância, que é em estabilizar a geração de energia elétrica nos países que vão utilizar as fontes renováveis. Então, eu acredito no hidrogênio porque nós não temos escolha. A solução desses problemas todos é o uso energético intensivo do hidrogênio, aquilo que nós chamamos de economia do hidrogênio. Como vimos no programa Biosfera de hoje, o hidrogênio é o combustível do futuro, que já chegou provocando mudanças na economia mundial. Mas a principal mudança que se espera é a de atitude e de responsabilidade, principalmente com a saúde das pessoas. Portanto, apostar e investir neste elemento como alternativa em combustível é um caminho viável. Até o próximo programa.